Uma questão que foi abordada, né, e que me chamou muita atenção são as formas diferentes de lidar com a imigração, e a repercussão de como lidar com a imigração reflete, por exemplo, na Europa, né? E o que você achou desse tema? Eu achei assim uma coisa tratada com uma superficialidade, assim, entendeu? Como se não fossem pessoas, né? Não fossem seres humanos, né? Uma coisa banal, né? Não achou, não? Ricardo, eu vou atravessar o Atlântico. Você tem que lembrar que essa semana a Alemanha está fechando as fronteiras aos imigrantes. Sim. E isso aí, eu não tenho a menor dúvida, foi por causa da vitória da AfD, da direita alemã. Então, é o seguinte, o que acontece? A questão da imigração, a impressão que a gente tem, de olhando com certo distanciamento, é que não houve muito planejamento nisso. Nós vamos trazer o pessoal, vamos deixar entrar, e não houve muito planejamento. Eu não acho, honestamente, eu não acho que o problema dos Estados Unidos ou da Europa seja imigração, não acho. De forma alguma. É uma solução, né? É uma solução. Não, seria, né? Se houvesse planejamento. Agora, eles vão levar a culpa. Eles vão ser o bode expiatório, não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. Que eles vão ser o bode expiatório de todos os problemas que se tem nos Estados Unidos hoje em dia e na Europa. Né? Agora, é aquela história, né? É uma percepção do eleitor americano, principalmente no Sul. Você pega um estado como o Texas, o Arizona, etc. Nesses estados aí, é um tema vibrante. Eu não sei como é que a Kamala vai lidar com isso. Porque a estratégia também, Cabral, a gente não pode olhar, analisar. Eu falo sempre para o pessoal, vocês não podem analisar a eleição americana com a régua da eleição brasileira. Por quê? Eu vou explicar. Lá você tem a questão do colégio eleitoral. Acho que na eleição de 2016, por exemplo, a Hillary ganhou do Trump em termos de número de votos, mas o Trump fez uma estratégia de distribuição melhor nos estados-chaves, conseguiu mais delegados e foi eleito. Então, é uma coisa que vai pesar bastante. A Kamala é uma saia justa para a Kamala a imigração, eu não tenho a menor dúvida disso, é uma saia justa para ela. Como é que ela vai lidar com isso, sinceramente, eu não sei. Agora, saia justa por saia justa, o Trump tem as suas também, né? Porque os dois candidatos têm vantagens e desvantagens, Cabral. O Trump tem uma administração para mostrar. Ele foi presidente. A Kamala, ela carrega o ônus Biden nas costas. O ônus Biden. É uma verdade. E o Trump pode, quer dizer, cada um tem seus problemas e soluções, né? Agora, uma coisa que a Kamala tem favorável para ela, né? Primeiro que ela tem toda a imprensa do lado dela. Sim. Segundo, que ela tem um apelo de ser mulher, ela pode trabalhar isso em favor dela. Como? Eu não sei. Como é que eu não sei qual é a percepção do eleitor americano. Ela pode usar isso para ela. Vamos ver como é que vai ser, né? A eleição é muito mais decidida por publicitário do que outra coisa, né? E lá nos Estados Unidos, você sabe, aqui no Brasil o candidato ainda tem alguma voz, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, os caras, para esse debate, né, o pessoal da campanha colocou ela num hotel, 5 dias antes do debate, né, ela paralisou a campanha, não foi nenhum evento de campanha, ficou 5 dias no hotel, né, e se preparando para o debate. Eles contrataram um ator, fizeram um cenário semelhante que eles iam fazer, contrataram um ator, e o ator diz que ficava, né, espiziando ela, humilhando, né, jogando, e ela sendo treinada para fazer aquelas... se você ver, eu percebi muita expressão corporal. Enquanto a Kamala estava com uma expressão irônica, dizendo, pô... Aí o Trump falava aquelas coisas, ela tipo assim, mente que nem sente. Você olhava o outro lado, o Trump cada vez mais irritado, caindo nas vamos dizer assim, nas provocações da Kamala. Isso foi muito treinado. Eu não esperava um desempenho tão bom dela, sou muito sincero. Eu não esperava. E com relação a virar de jogo, né? Se virar o jogo, você vê, são 60 anos, quase que são 60 anos que um debate televisivo não muda o jogo. Não, Cabral, a gente tem que lembrar que o debate do Trump com o Biden também foi um desastre para o Biden, né? Sim, também. Sim.
Quer dizer, esse ano está um ano atípico, né? E essa questão da imigração, você falou tudo, né? O Trump tem uma jogada que ele coloca droga. Tem o problema do fentanil na rua. O problema é o imigrante. Não, tem um problema do desemprego. O problema é o imigrante. Ele jogou nesse grupo social todos os problemas norte-americanos e está tentando resolver a partir disso. Eu não sei se isso é uma boa estratégia. Uma outra coisa que eu observei lá no debate, né, foram que as questões realmente importantes, né, eles dão trato e eles são superficiais. Aqui no Brasil a gente cobra muito, né? Você até falou, não pode medir com a régua daqui, mas a Kamala diferenciava-se dele, do Trump, enquanto o Trump dizia, imigração, eu vou resolver isso, vou fechar, e ela dizia, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Mas ela não falava qual era o plano. Mesma coisa que o que você achou, assim, eu queria que você, por favor, se você puder, né, assim, fazer o que você achou do debate? Eu achei horrível. Tá vendo? Não, mas não tem proposta nenhuma, Cabral. Proposta mesmo ninguém tem, todo mundo fica nas acusações e naquelas coisas mais pautas de costume, questões de drogas, aborto, etc. Mas a grande questão, que é a questão econômica, ninguém vai mexer num FED na vida, ninguém vai conseguir alterar o déficit público. Você quer ver um negócio? Eu estava vendo outro dia, lembra que foi um chinês até que falou isso. Os Estados Unidos querem criar um fundo soberano, né? Exemplo do fundo soberano sueco, norueguês, saudita, que são um sucesso. Só que o fundo soberano saudita e sueco é calcado em excedente. Os Estados Unidos não tem excedente, tem déficit. Na verdade, o caminho da destruição dos Estados Unidos, eu falo sempre isso, quem vai destruir os Estados Unidos não é a China, não é a Rússia, não é o Irã, não é a Coreia do Norte, não é ninguém, são eles mesmos. Porque, Cabral, eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre o déficit público americano no mês passado, em agosto. Eu sentei e falei, agora eu vou ver isso daí. Passei um fim de semana olhando isso. A conclusão que eu cheguei é o seguinte, não tem como resolver, vão prolongar o teto de gasto, eles vão empurrando até onde puder. O único handicap disso é se o mundo parar de aceitar o dólar. Aí a pirâmide desmorona. O que eles estão contando é que o mundo não vai parar de acreditar no dólar. A filosofia do déficit americano é o seguinte, devo, não nego, pagarei quando puder. É essa a filosofia. Então ninguém toca nesse assunto, porque eles sabem que não tem solução. Eles sabem. Eu acho que a pessoa, quando chega nesse ponto da vida pública, a Kamala ou o Trump, ele já sabe, isso aqui não tem como resolver. Se eu, que sou um cidadão, Zé Ninguém na fila do pão, sei disso daí, eles também sabem. Então eles vão focar em outras questões que você não vai ter como resolver. Você acha que os Estados Unidos, você é um especialista militar, um dos maiores do Brasil, você acha que os Estados Unidos vai deixar de gastar quase $1 trilhão por ano com armamento? É ruim. É ruim que eles vão fazer isso. Não tem solução para essas coisas. Então eles vão ficar nessas pautas cosméticas mesmo, se libera, se não libera a maconha, né? Se faz aborto, essas coisas. Essas coisas aí, falando que imigrante come animal de estimação. Teve uma eleição aí que trouxeram o fato que o candidato tinha feito uma viagem de carro que o cachorro foi em cima do teto. É isso, eleições, as coisas que interessam para o cidadão não são levadas à pauta. E você quer ver uma coisa? O próprio cidadão também não liga. Sabe o que mais está dando trend hoje em dia? Que não é a especialidade do nosso canal, não vou tocar nesse assunto. Mas o que mais se fala hoje em dia é da tal da Deolane, que eu não sabia nem quem é, nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, todo mundo preocupado com esse negócio e as coisas importantes mesmo no país são deixadas de lado. Essa é uma campanha eleitoral, Cabral. Se constrói toda a discussão em cima de coisas supérfluas, coisas que não são importantes, né? É muito triste. Lá e aqui também. Nesse ponto a régua é a mesma, né?